Bem, saudações a todos. Hoje eu estou vindo aqui nesse vídeo para largar algumas reflexões sobre uma postagem que eu fiz aí há pouco tempo sobre o medo, sobre o aspecto psicológico do medo, das conspirações, das teorias de conspirações, né? Enfim. Vamos falar um pouco sobre isso agora, né? Então, nós estamos vivendo aí esse momento, né, dessa pandemia. E, assim, as informações espirituais, as informações das profecias, enfim, teorias filosóficas, religiosas, falam muito de que esse é um momento de transformação, de mudança planetária. E eu realmente acredito que isso está acontecendo. A gente não tem uma noção muito clara de como tudo isso foi engendrado, a gente não tem uma noção muito clara do que está por trás de tudo isso, dentro do aspecto espiritual dessa transformação. Mas me parece que isso é uma realidade, até por conta do meu trabalho, lidando com os pacientes, eu percebo, né, que esse vírus ele tem um aspecto de singularidade muito grande. Ele faz com que as pessoas reajam de formas diferentes, cada um a seu modo, cada um com a sua demanda, cada um com a sua necessidade de transformação, cada um com seus conflitos. Então tem pessoas que estão mais eufóricas, mais potencializadas para trabalhar, tem pessoas que estão mais depressivas, tem pessoas que começaram bem, otimistas, e que agora estão decaindo numa melancolia, desesperançadas. Então a gente vê assim, que a situação está sendo gerada, né? E alguém fez uma postagem há um tempo atrás falando sobre isso, que esse vírus ele não ataca somente do ponto de vista biológico o ser humano, mas ataca do ponto de vista sociológico, econômico, psicológico. E as mudanças são incríveis, né? Vocês vejam que aqui no Brasil agora, por exemplo, ele está criando sintomas neurológicos, sintomas renais, sintomas pulmonares já era o esperado mesmo, sintomas circulatórios. É muito curioso, né? Dentro de uma mesma casa, 2, 3 pessoas têm, ficam mal, e 2, 3 têm, mas não sentem nada. É uma coisa meio seletiva. Então a gente realmente acredita, me parece muito forte essa tendência de que nós estamos passando por uma mudança. E essa mudança, apesar dela poder, né, possivelmente, sobre esse aspecto, estar sendo organizada, gerenciada de fora para dentro por forças, né, forças espirituais, forças extraterrestres, ela no fundo ela só opera no íntimo de cada um de nós. Existe algo muito pessoal, muito subjetivo na forma de lidar e reagir a esse vírus, né? E a gente não pode negar que a gente vive num mundo que precisava passar por essas transformações. Vejam bem o que está acontecendo, né? Do ponto de vista ecológico, por exemplo, havia aí algumas previsões de que a Terra não aguentaria muito tempo, de que se nós passássemos 2 graus acima da média anterior à Revolução Industrial, nós ultrapassaríamos uma linha um limite sem volta para a restauração da vida planetária. E vejam o que está acontecendo, né? Com essa estagnação da economia mundial. A Terra vem se renovando e de uma velocidade até impressionante. Rapidamente, nós estamos vendo regiões que estavam afetadas, sofrendo, poluídas, regiões se transformando, sendo recuperadas, a vida surgindo, se refazendo de novo como anteriormente, águas se tornando limpas, seres vivos frequentando lugares que antes eram poluídos. Então a gente vê que existe realmente uma esperança da gente viver num mundo, num planeta que sobreviva a essa ação. Mas ele não sobreviveria se nós continuássemos com o ritmo como tínhamos antes. É muito importante a gente parar para pensar. É muito importante que cada um de nós acolha em si mesmo os questionamentos que vão surgir nesse trâmite, nesse processo. Porque cada um está sendo convidado a pensar nas coisas que mais dizem respeito às suas ideias, aos seus pensamentos, às suas necessidades de transformação. Então vejam como que a gente se contendo nesse consumismo exagerado, nesse capitalismo exagerado, como que o planeta já dá sinais de recuperação na vida, no meio ambiente,
na qualidade do ar, na qualidade das águas. É curioso, né? Vejam bem, a gente vive num mundo que ele é predominantemente religioso, né? Islamismo, protestante, cristianismo, vamos dizer assim, islamismo, cristianismo, budismo, dividem muito, né? Mas, enfim, todas as religiões de alguma forma falam muito de solidariedade, principalmente as religiões cristãs. E é curioso que a gente consiga viver num mundo onde a gente fala em solidariedade, em caridade, em amor ao próximo, e a gente tem aí numa população de 7 bilhões de pessoas, nós temos aí 800, quase 900 milhões de pessoas passando fome diariamente, fome. Nós temos aí quase que a metade dessa população mundial vivendo numa condição de miséria mesmo, né? Tendo que lutar diariamente pela sobrevivência, pela subsistência das suas necessidades mais básicas. Enquanto que 1% da população mundial detém aí mais de 70% das riquezas. É curioso que a gente viva num mundo que se diz religioso, em qualquer linha que a gente abrace, e que dentro dessa ideologia a gente consiga transitar com essas injustiças tão grandes. Injustiças que não só fazem sofrer a pessoa porque tem fome, porque está na miséria, mas que criam instabilidades sociais gravíssimas, que são responsáveis pela violência. Claro que existem pessoas que são mais violentas, que precisam ser coibidas, precisam ser tratadas, mas uma boa parte, majoritariamente, da violência social que a gente vive hoje é muito por conta das injustiças sociais, da revolta que toma conta das pessoas, que hoje veem na televisão os ricos na abastança, enquanto eles ali muitas vezes não têm que dar ao seu próprio filho. Então esse é um mundo que não tem mais como se sustentar. E nós estamos com medo de fazer as transformações, estamos muito apegados à nossa zona de conforto. Os que têm o poder de decidir, os que têm o poder de influenciar, ou mesmo os que têm o poder de realizar mudanças a partir dos seus próprios hábitos, estamos acomodados numa zona de conforto, onde tudo parecia muito fácil. Só que para manter essa zona de conforto era preciso sustentar uma força bélica enorme, que coibisse a revolta dos injustiçados, dos famintos, dos sofredores. Então é um mundo que não tem como se sustentar por muito tempo. Então é preciso que essas mudanças viessem a acontecer, e elas surgiram. Só que muitos de nós ainda continuamos muito apegados a fazer essa zona de conforto, e com muitas dificuldades de fazer essa leitura do que podemos transformar, de fazer uma leitura do que precisa ser transformado em nós mesmos e ao nosso redor. Porque se é uma mudança que precisa se operar a nível global, essa mudança, obviamente, ela começa a nível pessoal, nas escolhas que nós fazemos a cada dia, quando acordamos, quando nós nos levantamos. Então, sair de um mundo onde estamos acostumados, confortavelmente acostumados, essa minoria, para um mundo diferente, onde talvez percamos algumas vantagens, algumas regalias que não são nem necessárias à nossa sobrevivência real, nós nos acostumamos a elas, é claro que isso gera medo. É um medo que é um medo vago, é um medo que muitas vezes não é passível de ser nomeado. Então, quando o ser humano se vê envolvido em um medo que ele não consegue nomear, é muito normal que ele crie objetos onde ele possa projetar o seu medo. É aí que surgem as fobias, os sentimentos persecutórios. Na maioria das vezes, o objeto da fobia não é o que causa o medo real. O medo está dentro da própria pessoa. Então ela escolhe um objeto para projetar o seu medo, porque é mais fácil você ter medo de algo que você consegue perceber, de algo que você consegue nomear e tocar, do que você ter um medo vago. Então me parece que muitas das teorias da conspiração que estão surgindo hoje aí, dizendo que são os comunistas, são os chineses, e curioso que o pessoal mais da extrema esquerda agora está dizendo que são os Estados Unidos que geraram esse vírus, que é uma conspiração capitalista contra a China, enfim. Eu particularmente não acredito muito nisso não, pode até ser que me surpreenda, mas eu acho que no fundo as pessoas estão com medo de fazer aquilo que é essencial, de observar aquilo que é relevante nessa hora, que é a demanda pela transformação. E porque tem medo de se transformar, ficam buscando objetos de acusação, porque aí se sentem mais confortáveis. Tem algo a lutar contra o quê? Muito mais do que lutar contra si próprio, contra as suas próprias questões. Tem uma fábula muito interessante, né, que diz que
um peixinho que morava num poço, junto com outros peixinhos, ele tinha muita vontade de saber o que tinha fora daquele poço. E tinha uma saidinha toda fechada. E todos os peixes diziam para ele nunca sair dali, porque se ele saísse dali, ele ia encontrar lugares muito perigosos e ele não iria sobreviver. Mas a curiosidade dele era maior do que o medo. Então ele invadiu, passou por aquela cerca, caiu num canal e foi sendo levado pelas águas. As águas foram cair num riacho, o riacho foi sendo levado, ele foi nadando por aquele rio, caiu num rio maior, de águas muito densas, muito volumosas, e ele foi seguindo a correnteza, sendo arrastado por aquelas forças, até que ele desembocou no mar, no oceano. E quando ele chega no mar, que ele chega no alto, e ele olha lá para fora, e ele vê as estrelas, e ele vê as praias, ele vê o continente, ele mergulha nas profundidades desse mar, ele vê seres que ele nunca havia encontrado antes, ele se maravilha com tudo aquilo, ele via, puxa, o mundo aqui fora é muito melhor do que aquele mundo que eu conhecia, os meus amigos não sabem disso. Então ele resolve voltar. E ele volta, vence as correntezas, entra no rio de novo, entra no riacho, entra no canal, passa pela porteirinha e chega lá e vai contar para os outros peixinhos o que ele havia visto. E ele é ridicularizado, porque os peixinhos dizem que é tudo mentira, que aquilo não existe, que aquilo é uma farsa, que o mundo real é aquele mundo onde eles vivem e que ele não tinha que ir lá tirá-los da segurança em que eles viviam. E ele então desiste. Desiste, toma o caminho dele de volta, mergulha de novo no córrego, vai pelo rio abaixo e vai viver a vida dele no oceano enquanto os outros ficaram lá, acreditando que o melhor mundo para se viver era o mundo do pocinho onde eles estavam, sem se dar conta de que existia um mundo muito melhor para se viver. Eu acho que isso está acontecendo muito agora. Muitos de nós estamos apegados a uma zona de conforto e com medo de transitar para a transformação. E, na verdade, existe um mundo muito melhor nos aguardando, um mundo onde não haja injustiça, um mundo onde as pessoas não passem fome, um mundo onde não tenhamos medo dos nossos irmãos porque eles querem nos tirar aquilo que nós temos em detrimento daquilo que eles precisam e não têm. Um mundo muito melhor, onde nós possamos conviver com as diferenças, onde nós possamos respeitar o nosso próximo. Existe um mundo muito melhor nos aguardando e nós temos medo, porque não queremos perder um confortozinho, uma regalia. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, isso é ideia de comunista, mas existe uma fraternidade se instalando. Eu não me conceituo sob esse rótulo, com certeza. Eu acho que não é uma questão de capitalismo ou comunismo. Eu acho que a questão não é essa. As pessoas, quando ficam lutando em cima dessas ideologias, no fundo elas estão querendo encontrar um objeto para lutar contra, quando na verdade a luta é interna, é dentro delas próprias. Então a questão não é essa. Tanto faz no capitalismo, tanto faz no socialismo, desde que nós consigamos viver um mundo mais justo, um mundo mais humanitário, onde as pessoas possam todas, indiscriminadamente, terem condições de ter dignidade de vida e serem felizes. Então a questão, não vem me acusar, você é um comunista defendendo. Não, eu estou defendendo solidariedade, estou defendendo amor ao próximo. O Papa faz isso e dizem que ele é comunista. Enfim, não acredito que a ideia seja essa, não passo por aí. Eu acho que levar a questão para essa discussão é uma forma de fugir do tema central, é uma forma de fugir da demanda imediata, que é a demanda pela nossa transformação. Não temos mais, com certeza, como viver num capitalismo selvagem e exacerbado como esse que nós vivemos. Com certeza. Mas dentro do próprio capitalismo, qualquer sistema que seja, desde que seja permeado por um sentimento de humanidade, por um sentimento de fraternidade, de solidariedade, de justiça, qualquer sistema vai funcionar. A questão não são os sistemas, a questão são os seres humanos que protagonizam a existência desses sistemas, a vivência desses sistemas. Então eu vim hoje aqui justamente para falar nisso, que cada um aproveite esse momento, não percamos essa grande oportunidade de transformação. Essa transformação é global, envolve questões globalizadas, mas envolve também questões pessoais, da nossa vida íntima, dos nossos apegos, dos nossos medos, dos nossos conflitos internos. Então que cada um acolha em si mesmo a sombra que durante tanto tempo talvez tenha negado a ver. Porque é nessa sombra que existem as questões que precisam ser resolvidas para que a gente possa ter paz. Não só uma paz globalizadamente social, né? Não só uma paz globalizadamente vivida,
mas uma paz também interna, né? Onde não hajam tantos deprimidos, onde não hajam tantos fóbicos, onde não hajam tantas pessoas com transtornos de ansiedade diversificados, porque esses transtornos todos que eu citei agora, eles falam de uma humanidade doente. Porque ao mesmo tempo que existe uma humanidade com fome, existe uma humanidade doente. E nós não temos como continuar a viver desse jeito. Então vamos olhar para os nossos próprios medos e vamos seguir em frente, porque para além desse pocinho onde nós vivemos, existe vida. E uma vida muito melhor, onde a gente possa realmente ser feliz. Então, meu abraço a todos aí que têm me ouvido e saudações.